tudo bem? Você sabe o que são poliedros? E se você sabe o que são poliedros, você sabe o que são poliedros regulares? Sabe o que é relação de Euler e como calcular ela? Bem, se você não sabe ou tem dúvida em algum desses pontos, eu tenho certeza que essa aula pode te ajudar, porque esse é o assunto que nós vamos tratar na aula de hoje. Beleza? Então vem comigo, vamos junto. Pessoal, veja bem. Nós vamos falar hoje sobre poliedros e corpos redondos, ok? Sendo que eu não vou dar muita ênfase a corpos redondos, nós vamos focar mais em poliedros, tá bom? Vamos lá então. Primeiramente, vamos aqui definir o que são poliedros, beleza? Bem, poliedro é todo sólido limitado por 4 ou mais polígonos planos, pertencentes a planos diferentes, e que tem 2 a 2 somente uma aresta em comum. Calma, eu vou traduzir, tá bom? Veja bem, a primeira coisa, o que é um sólido? Os sólidos, pessoal, são aquelas figuras tridimensionais, aquelas figuras que têm largura, comprimento e altura, beleza? Isso é um sólido geométrico. Os sólidos geométricos, eles podem ser formados por polígonos planos ou não, tá? Como nós vamos ver depois. Mas quando eles são formados por polígonos planos, eles são chamados de poliedros. Tá, e o que são polígonos planos? Eu vou te dar exemplo das figuras que você vai assimilar melhor. Quando eles são formados por triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos, hexágonos, tá? Polígonos. O que são polígonos? São aquelas figuras geométricas que nós construímos fazendo linhas retas, linhas simples, tá? Ué, professor, tem linha que não é simples? Tem. Se eu faço assim, ó, um traçado duplo aqui, eu não tenho ali, pessoal, linhas simples, né? Olha só, se eu faço aqui um traçado duplo, eu não tenho ali linhas simples, tá? É chamado de linhas duplas. Não, a gente não usa isso aqui para fazer polígonos, tá? Para construir polígonos, nós utilizamos o quê? Linhas simples, ok? Só isso. A gente faz uma linha simples, reta, tá bom? E o detalhe, essa linha tem que ser fechada. Eu não construo o polígono, por exemplo, assim, ok? Eu preciso fechar, aí sim eu formo um polígono, ok? Bem, então os polígonos são retângulos. Olha aqui na frente, se você olhar bem aqui, olha, aqui na frente você tem retângulo, ó, aqui é um polígono, certo? Se você olhar bem aqui, olha, você tem um triângulo aqui, que é um outro polígono, percebeu? Então, quando você tem figuras tridimensionais, ou seja, sólidos geométricos, que são formados por polígonos, triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos, hexágonos e assim vai, tá bom? Quando você tem sólidos geométricos que são formados por polígonos, tá? E, claro, 4 ou mais polígonos, ok? Por quê? Porque esses sólidos eles têm que ser fechados, tá bom? Eu não posso ter o sólido aberto. Então, eu tenho que ter 4 ou mais, porque com 3 polígonos eu não consigo fechar um sólido, tá bom? Então, o sólido ele é formado por 4 ou mais polígonos planos, ok? Detalhe, então, nós sempre vamos formar os poliedros com polígonos. Então, você tem um sólido formado com polígonos, totalmente fechado com polígonos, ele é um poliedro. E para isso você vai precisar de 4 ou mais polígonos, tá bom? Muito bem. Detalhe, tá? Isso aqui são só detalhes. Pertencentes a planos diferentes, 2 a 2, e com somente uma aresta em comum. Como assim a planos diferentes, professor? Imagine que a sua mesa aí, é um plano, certo? Se eu colocar 2 folhas sobre a mesa, tá? Separadas, eu consigo fazer um sólido com elas? Com essas 2 folhas? Não, né?
Por que que eu não vou... Ainda que eu tenha 4 folhas, se eu colocar as 4 folhas sobre a mesa, elas não vão formar um sólido, certo? Por quê? Porque elas estão no mesmo plano. Pensa que a mesa é o plano, certo? E as folhas são os polígonos. Você está com esses polígonos em cima do mesmo plano. Você não vai conseguir formar altura, certo? Agora, se eu coloco uma folha embaixo, outra folha em cima, uma folha desse lado, outra folha desse lado, outra folha aqui na frente, outra folha do outro lado aqui, aí eu formo um sólido. Só que para isso, eu tive que colocar cada folha em um plano diferente, certo? Por isso que diz aqui que tem que ter o mesmo plano. E uma coisa importante, e que tem 2 a 2, somente uma aresta em comum. O que é aresta? Eu vou te explicar isso agora, quando a gente for falar aqui dos elementos dos poliedros. O que é aresta? Aresta são os lados do meu polígono, são os segmentos de reta, tá? Então, o que seria aqui a minha aresta? Eu vou marcar ela para você aqui, olha, botar aqui de azul. Pronto. Vou botar a aresta para você aqui. Aresta é este segmento que está aqui, ó. Prontinho. Percebeu? Acho que essa linha ficou um pouco fina, gente. Deixa eu aumentar um pouco aqui a espessura da linha, que vai ficar mais claro para vocês. Agora melhorou. Olha, isso daqui é o que a gente chama de aresta. São os segmentos de reta que formam os polígonos, tá bom? E esses polígonos vão formar o meu sólido, ok? Então, esse segmento de reta aqui é o que a gente chama de, vou botar para você aí, tá? Aresta. Legal, professor. Já entendi, então. Muito bem. Os pontos por onde eu ligo esse segmento de reta aqui, repara, ó, para formar esse segmento de reta, eu liguei o ponto B com o ponto E, beleza? Esses pontos aqui é o que nós chamamos de... Vou colocar para você aqui. Chamamos isso daqui de vértice. Ok? Muito bem. E os polígonos em si, os próprios polígonos. Por exemplo, aqui, olha. Se você olhar bem, aqui dentro tem um triângulo. Aqui na frente, ó. Tem um triângulo aqui, olha. Vou pegar esse triângulo da frente aqui. Olha. Você está vendo que aqui tem um triângulo. Certo? É um polígono, né? Ó. Esses polígonos que formam o meu poliedro é o que nós chamamos de face. Ok? Então, os polígonos são as faces, os lados desses polígonos são as arestas e os vértices dos polígonos, que são os pontos por onde eu liguei esses segmentos de reta, esses pontos são chamados de vértice do polígono e também vão ser chamados de vértice do poliedro. Ok? Então, guarda isso. Ponto é vértice, os segmentos de reta, os segmentos de reta são as arestas e os polígonos são as faces. Ok? Então, muito bem. Então, repare, eu tenho aqui, olha, 2 faces. Olha para esse poliedro aqui. Eu tenho aqui, olha, essa face daqui, da frente, e eu vou pegar essa face aqui de cima. Ok? Note que essas 2 faces, elas têm uma única aresta em comum, que é essa aresta aqui, olha. Percebeu? Elas têm uma única aresta em comum, que é essa daqui. Tá bom? Então, 2 faces vão ter uma aresta em comum. Guarda isso, porque essa informação vai ser mais importante à frente. Beleza? Então, nós temos aqui, olha, exemplos de polígono. De poliedro. Nós temos aqui exemplos de poliedro. Por exemplo, esse daqui, olha, é um poliedro. Essa figura aqui é um poliedro formado por triângulos, certo? Repare que eu tenho aqui, ó, aqui na frente, aqui na frente, ó, 2 aqui do lado,
lá atrás tem mais um triângulo e aqui embaixo tem outro triângulo. Repare que eu estou usando ali 4 triângulos para fazer, vamos assim dizer, né? Para formar o meu poliedro, ok? E qual é o nome desse poliedro aqui? Pirâmide. Legal, né? Você lembra lá das pirâmides do Egito? Elas têm exatamente esse formato. Então, esse poliedro aqui é a pirâmide que você bem conhece pelas pirâmides do Egito, ok? Esse outro poliedro aqui já é formado por polígonos, que são retângulos. Olha, esse aqui que eu marquei em azul é um retângulo, esse que eu marquei de vermelho é outro retângulo, esse que eu vou marcar em verde aqui do lado é outro retângulo, certo? Olhe com atenção que lá atrás você tem outros retângulos, tá? Olha com atenção que você tem outro retângulo aqui, ó, desse lado, que estaria escondido, digamos assim, tá? E você tem um outro retângulo lá atrás, olha. Vou marcar para você aqui, ver se você consegue visualizar. Lá atrás tem um outro retângulo. Percebeu? Então, eu tenho aqui, olha, um na frente, outro lá atrás, 2, desse lado e desse lado mais 2, certo? Então, frente e trás, esse lado e esse lado. E em cima e embaixo mais 2, eu tenho aqui 6 polígonos para formar esse sólido, tá? Cada um desses polígonos é o que a gente chama de faces, ok? E qual é o nome desse poliedro aí, professor? Esse poliedro aqui é chamado de paralelepípedo. E você conhece ele muito bem da rua, né? Você já deve ter passado sobre alguns poliedros desse daqui, já deve ter passado em cima de alguns paralelepípedos, que tem, mais ou menos, não é? Esse formato aqui. Mais ou menos, né? A gente sabe que eles são um pouquinho deformados, mas a ideia de se chamarem paralelepípedos é exatamente porque tem esse formato aqui, ou próximo dele, né? Tá bom? A caixa de leite é um outro exemplo de poliedro, tá bom? Repara que a caixa de leite tem esse formato aqui também. Ela é um poliedro que é um paralelepípedo, tá bom? Muito bem. Então, minha gente, vocês estão acostumados aí com os poliedros no dia a dia de vocês, ok? Nós vamos ver isso melhor mais à frente. Muito bem, agora que você já sabe o que são poliedros, você tem que saber diferenciar entre 2 tipos de poliedros. Os poliedros convexos e os poliedros não convexos. Qual é a diferença deles? Muito simples. Você imagina um feixe de reta passando por esse poliedro, tá? Então, você vai fazer exatamente isso aqui. Você vai imaginar aqui um feixe de reta passando por esse poliedro, tá? Se a hora que esse feixe de reta passar por esse poliedro, ele cortar esse poliedro, esse feixe de reta, perdão, cortar esse poliedro em 2 partes, por exemplo, repara, cortou aqui e aqui, ok? Se ele cortar, se ele furar, vamos assim dizer, esse poliedro em 2 partes, ele é chamado de poliedro convexo, ok? Beleza. Se a hora que esse feixe de reta passar por esse poliedro, se em algum momento ele cortar esse poliedro em 4 partes, ou melhor, fizer aqui 4 furos, ó, 4 furos, ou seja, ele intercepta, ele corta esse poliedro em 4 pontos, 1, 2, 3, 4, ok? Se acontecer isso, ele é não convexo, ok? Também chamado de côncavo. Ok? Acabou. Só isso. O teste que você faz é esse. Olha esse outro aqui, ó. Cortou. Beleza, a reta passou aqui. Cortou ele nesse ponto e nesse. Só interceptou nesses 2 pontos. Ele é o quê? Convexo. Ok? Agora olha para esse outro aqui. A reta passou por essa face, cortou num ponto. Passou por essa outra face aqui, cortou em outro ponto. Aí continuou. Passou nessa face e cortou nesse ponto.
e na outra face cortou lá atrás no outro ponto. Então, ela cortou em 4 pontos. Logo, ele não é convexo. Só isso, tá bom? Uma dica aqui é que os poliedros não convexos, eles vão ter degraus, certo? Ou degraus, né? Então, ele vai ter aqui, ó, degraus, certo? E aqui, olha, ele vai ter, ou então ele vai ter dentes, pensa assim, tá? Ele vai ter aqui dentes, olha, vai fazer alguma forma. Os poliedros convexos já não tem isso. Já não tem dentes, já não tem escadas, já não tem, vamos assim dizer, vácuos, né? Entre um ponto e outro. Ok? Beleza? Deu para ver aí? Tá bom? Se não ficou claro, deixa nos comentários aí que eu depois faço alguma outra explicação e adicional para vocês, tá bom? Vamos lá. Agora, minha gente, os poliedros regulares, o que é isso? Gente, poliedros regulares são simplesmente aqueles poliedros que as faces são polígonos regulares. Tá, professor? E o que são polígonos regulares? Polígonos regulares são aqueles polígonos que têm todos os lados com a mesma medida. Só isso. Então, um polígono regular é um polígono que tem todos os lados com a mesma medida. Ah, então quer dizer que no poliedro regular todas as arestas vão ter a mesma medida? Se você deduziu isso, brilhante, parabéns. Certo? Você acertou. Ele vai ter todas as arestas com a mesma medida. Ok? E todas as faces também vão ter a mesma área, porque todas as faces vão ser o mesmo polígono. Ok? Muito bem. Acabou. Só isso que é polígono regular. E os polígonos regulares, eles têm alguns nomes especiais, tá? Por exemplo, o polígono regular, os poliedros regulares, tá? Eles vão ter nomes especiais. Por exemplo, o poliedro regular que tem 4 faces é o tetraedro. Tetra 4. Beleza? E o edro vem de poliedro. Tá bom? Octaedro vai ter 8 faces. Percebeu? Icosaedro, 20 faces. Hexaedro. Opa, o Flamengo aí foi hexa ou já foi hepta, não sei. Não é? O que é hexa, campeão? 6 vezes campeão, certo? Então, hexaedro seria, ou hexagono, seria o polígono o poliedro de 6 lados, tá? Só que repara, todas as arestas têm a mesma medida. Pera aí, professor, tu não falou que esse cara aí chamava paralelepípedo? Sim, o paralelepípedo, ele não tem todos os polígonos com as arestas do mesmo tamanho, certo? Ele não tem todos os polígonos com os lados iguais. Ele tem arestas maiores e arestas menores, certo? Isso é o paralelepípedo. Tá, e esse cara aí, diferentão, onde todas as arestas têm a mesma medida e ele parece muito com um paralelepípedo. Esse cara é o famoso cubo. Aquele dadinho que você jogava quando era criança, então, aquilo é um cubo, certo? Muito bem. E o dodecaedro, o que tem 12 faces, certo? É o poliedro que tem 12 faces. Ok? 12 polígonos regulares que vão formar ele. Ok? É o dodecaedro. Muito bem. Outra coisa importante. Quando você tem um polígono convexo, e isso aqui só serve se o polígono for convexo, vale essa relação aqui, que nós vamos ver melhor já já. A chamada relação de Euler. Essa relação só se aplica aos poliedros, poliedros convexos, ok? Essa relação só se aplica aos poliedros convexos, pessoal, ok? Então, a relação de Euler, guarda isso, só se aplica a poliedros convexos. Por isso, você vai ver lá nos enunciados, sempre falando assim, dado um poliedro convexo, por que ele fala que o poliedro é convexo?
porque se ele não for convexo, não serve a relação de Euler, ok? Só serve se for convexo. Muito bem. Essa relação ela é bem simples, tá? Ela diz assim, V mais F é igual a A mais 2, aonde V é vértice, F é face e A é aresta. Bem óbvio, né? Então, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Isso em qualquer poliedro convexo. Beleza? Muito bem. Pessoal, detalhe aqui, tá? Nós vamos ver essa relação melhor já no finalzinho dessa aula, que já vamos chegar lá, tá bom? Eu já vou te pedir aí, deixa o like. Se essa aula está te ajudando, se está sendo claro para você, deixa o like aí, tá bom? Se inscreve no canal se não for inscrito. Você não sabe o quanto isso me ajuda pra caramba, beleza? Então vamos lá. Bem, pessoal, nesse caso, vamos aqui à questão de nomenclatura, tá? Gente, nós podemos separar os poliedros em 2 grupos, tá? São eles as pirâmides, que eu já te apresentei ali, e os prismas. O cubo e o paralelepípedo são exemplos de prismas, ok? Qual é a diferença de um para o outro, professor? Simples. As pirâmides vão ser formadas por faces laterais. O que são faces laterais? Aquelas faces que estão ao lado. Óbvio, né, professor? Lateral é lado. Ainda bem que você enxergou isso, certo? Quando eu falar face lateral, as faces que estão formando os lados desse poliedro, beleza? Então, repare aqui. As faces que estão formando os lados, as laterais desse meu poliedro aqui, são faces triangulares. Percebeu? Muito bem. E aconteceu isso aqui, olha, aconteceu aqui, ó, triângulo de novo, aqui, olha, triângulo de novo. Tá percebendo? São sempre triângulos formando as minhas laterais. Muito bem. Isso faz com que esse poliedro tenha uma base, que eu vou marcar para você aqui. Olha, a base é onde? Aonde ele se apoia, certo? Aqui tá. Todos eles vão ter uma base, tá? E todas essas faces laterais vão todas elas fazer com que as suas arestas cheguem a um ponto em comum, que é o meu vértice. Percebeu? Em todos os casos aqui, ó, as faces laterais, as arestas dessas faces laterais estão indo para um ponto. Que ponto é esse? O vértice, lá em cima, ó. Ok? Quando acontecer isso, você está diante de uma pirâmide. E aí os nomes dessas pirâmides vão ser de acordo com os polígonos da base. Se o polígono da base for um triângulo, olha, se na base tem um triângulo, é uma pirâmide triangular. Se na base tem um quadrilátero, um polígono de 4 lados, ela é uma pirâmide quadrangular. Se a base é um pentágono, olha, um polígono de 5 lados, então ela é o quê? Ela é uma pirâmide pentagonal. Se a base dela for um hexágono, olha ali, a base dessa daqui, olha, é um hexágono, é um polígono de 6 lados, ela é uma pirâmide hexagonal, ok? E o prisma, professor? O prisma, as laterais, as faces laterais do prisma, vou marcar para você aqui, as faces laterais do prisma já são formados por quadriláteros. Então, repara, olha, você tem um quadrilátero aqui, olha, outro quadrilátero aqui, certo? E um quadrilátero lá atrás, olha. Lá atrás tem outro quadrilátero. Percebeu? Legal, né? Aqui também, olha, as faces laterais todas elas são quadriláteros. O que é que vai mudar? A quantidade de quadriláteros. Como aqui eu tive 3 quadriláteros, a minha base ficou um triângulo. Como para esse aqui eu usei 4 quadriláteros para fazer a minha
a minha lateral, não é? Ou a lateral desse poliedro, eu tive a base quadrangular, certo? Como aqui eu tive 5 polígonos para formar as faces laterais, 5 retângulos, 5 quadriláteros, eu tive uma base aqui com um polígono de 5 lados. Percebeu? Então, repare só, se o prisma tiver uma base triangular, ele é um prisma triangular, igual com as pirâmides. Se a base for quadrada, prisma quadrangular. Se a base for um pentágono, prisma pentagonal. Se a base for um hexágono, prisma hexagonal. E assim vai por diante. Ok? Não tem mistério nenhum. Tá bom, pessoal? Gente, eu sei que essa aula está ficando longa, mas eu tô te ensinando tudo de poliedros nessa aula aqui. Tá bom? Tá um aulão para tu sair daqui fera em poliedro. Tá bom? Só lembrando, eu não vou editar essa aula, vai com os erros que teve aí, não repara não, tá bom? Minha gente, vamos agora ao cálculo. Como é que eu faço cálculo com isso, professor? Vamos lá. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E se foi claro e te ajudou, deixa nos comentários aí os elogios. Dá essa moral pro professor aqui, que me ajuda pra caramba, me anima a cada vez produzir mais aulas bacanas pra cá, tá bom? Pro nosso canal. Vamos lá, então. Gente, vamos fazer aqui algumas atividades resolvidas, tá? Essas atividades são da apostila da Rede Estadual do Rio de Janeiro, tá bom? Mas essa aula aqui serve para qualquer um, para qualquer aluno que esteja estudando poliedros, tá bom? Seja de que rede for. Mas vamos lá. Questão número 1. Um poliedro convexo tem 6 vértices e 12 arestas. Quantas faces ele tem? Quando você chegar diante desse tipo de problema, minha gente, pura e simplesmente você vai pegar a relação de Euler. Professor, está escrito Euler, eu sei. A gente escreve Euler, mas fala Euler, tá bom? Muito bem. Então, olha o que essa relação diz. V mais F é igual a A mais 2. Então, vai lá e manda V. Ó, V mais F é igual a A mais 2. O que eu preciso saber aqui, então? Eu preciso saber o V. O que é o V? O número de vértices. Está dito ali para mim, ó. Está dito ali que o número de vértices é 6. Beleza. Número de arestas, eu tenho. Número de arestas é 12, então o A é 12. E ele quer saber o quê? A quantidade de faces. Pessoal, não tem mistério nenhum nisso daqui, moçada. Mas, gente, mistério nenhum. Por quê? Porque, olha só, você simplesmente aqui agora vai substituir. Aonde está o V, você vai colocar o 6. Beleza. Mais F, não sei quanto é, repete o F. Eu podia usar o X aqui? Podia, mas para quê? Só vou trocar uma letra pela outra, não vai adiantar nada. Deixa o F mesmo, certo? Igual a o A eu sei, é 12. Mais 2. Muito bem. Pronto. Ok? Então, repara que eu troquei o A pelo 12. Só isso. Agora, eu vou fazer os cálculos. Simplesmente 6 mais F, ok, é igual a 12 mais 2. 12 mais 2, 14. E aqui você pode já fazer o cálculo mentalmente, tá? Por quê? Qual é o número que somado com 6 vai dar 14? Ah, professor, 8. Então, tu já sabe que o F é 8. Mas se você quiser fazer por equação também, você pode, ó. F é igual a 14. O 6 não tem sinal de menos na frente dele, então eu sei que o 6 é positivo, ok? Ele está aqui positivo, vai vir para o outro lado com sinal trocado, vai vir para cá negativo. Na verdade, não com sinal, tá? Com a operação trocada. É o mais correto de se falar, tá bom? Então, ele vem para cá com a operação trocada. 14 menos 6, 8. Pronto. Ou seja, ele tem 8 faces. Acabou. Então, quantas faces ele tem? 8 faces. Acabou, gente. Fim de papo. Professor, é só isso. Só isso. Ok?
Agora, uma questão da Universidade Federal do Piauí. Olha só. Em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de faces em 18. O número de vértices desse poliedro é... Então, vamos lá. Em um poliedro convexo, o número de arestas... Então, vamos lá. O número de arestas excede o número de faces em 18. Então, espera aí. O número de arestas ultrapassa o número de faces em 18. Então, olha aqui, F mais 18. Por quê? Porque como ele diz que excede o número de faces em 18, isso quer dizer que o número de arestas vai ser o número de faces mais 18. Percebeu? Assim, o número de arestas excede o número de faces em 18. Pegou a visão? Só isso, tá? Aí ele quer saber o quê? O número de vértices. Ok? Então, vamos lá. Vamos resolver isso daqui. Então, nós temos o seguinte. V mais F é igual a A mais 2. Show! O que eu faço com isso aí agora? Bem, eu sei que o número, o V eu quero descobrir. O F não foi falado nada. Eu vou manter aqui. A única coisa que foi dita é que o número de arestas, esse cara aqui, ele excede o número de faces em 18. Então, arestas é F mais 18. E agora eu vou repetir esse mais 2 aqui. Agora, gente, é só fazer continha. V mais F é igual a F mais 18 mais 2. Eu vou somar aqui, né? 18 mais 2, Já vou resolver isso daqui, 18 mais 2. E isso aqui vai dar 20. Show de bola. Deu 20. Tá, e agora, professor? Lembra? Eu quero quem? Eu quero o vértice. Então, eu vou deixar o V aqui sozinho. Para esse V ficar aqui sozinho, esse F que está aqui somando tem que ir para o outro lado como? Subtraindo. Ok? E eu vou repetir esse mais 20 aqui. Pronto. Poderia botar esse F depois do 20 também, tá? Esse menos F depois do 20. Mas já botei aqui para você enxergar o seguinte. F menos F é zero, né, gente? 1 menos 1 é zero, 2 menos 2 é zero, 10 menos 10 é zero, F menos F é zero. Ou seja, um cancela o outro. Logo, o número de vértices é 20. Lindo, né? Acabou. Problema resolvido. Ele vai ter aqui 20 vértices. Percebeu, gente? Bem tranquilo, nada do outro mundo. Agora vamos para uma questãozinha da FUVEST. Essa aqui é bem legal, hein? O número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Pode-se, então, afirmar que essa pirâmide possui. Gente, olha bem, é uma pirâmide, tá? E ela possui faces triangulares. Opa, peraí. O professor falou ali em cima que as faces triangulares numa pirâmide estão aonde? Nas suas laterais, lembra? Eu falei isso. As faces triangulares ficam aonde? Nas laterais. A base não necessariamente vai ser uma face triangular. As faces triangulares estão aonde? Nas laterais. Muito bem. Se ela tem 11 faces triangulares, pessoal, vocês concordam comigo que essas faces triangulares estão na lateral? Muito bem. Então, repare aqui. Se eu usei 3 triângulos para minhas faces laterais, a minha base foi um triângulo. Se eu usei 4 triângulos, olha, para minha... Deixa eu apagar isso aqui. Se eu usei aqui, 4 triângulos, um aqui, outro ali atrás e outro aqui atrás. Eu tive uma base o quê? Quadrada. Se eu usei 5 triângulos aqui, olha, 1, 2, 3 e lá atrás tem mais 2, hein? Essa visão tridimensional é muito importante você adquirir, tá? Então, você tem 2 triângulos lá atrás e 3 aqui na frente. Beleza.
Quantos triângulos você tem aqui na lateral? 5. A tua base ficou o quê? Um pentágono. Ela vai ter 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Aqui, você já viu, eu tenho 6 triângulos formando a minha lateral. Então, a minha base vai ter 6 arestas. Ok? Exatamente esse é o raciocínio que eu vou usar aqui agora. Se você tem 11 faces no entorno, na lateral, essas 11 faces triangulares vão formar uma base de 11 lados. Beleza? Ou seja, 11 arestas. A minha base vai ser um polígono de 11 arestas. Percebeu, pessoal? Perceberam isso? Legal, né? Muito bem. Então, eu tenho aqui 11 arestas. Detalhe, essa base vai ter 11 arestas e ela também vai ter 11 vértices. Por quê? Porque num polígono, o número de lados é o mesmo número de vértices. Ok? Então, você já descobriu que a sua base não é o poliedro, a base desse poliedro tem 11 arestas, ou seja, é um polígono de 11 lados, tá? E logo vai ter 11 vértices. Muito bem. Como é uma pirâmide, a base dela teria aqui 11 vértices. Só que eu tenho 11 vértices na base e mais um vértice lá em cima na minha pirâmide. Lembra? Então, eu tenho os 11 vértices da base e mais um em cima. Por exemplo, aqui, ó, esse polígono aqui tem 6 lados. Ele tem 6 lados e pode contar. Tem 6 vértices. Então, essa pirâmide vai ter os 6 vértices do polígono da base mais o vértice lá em cima. Ó. Percebeu? Então, aqui vão ser 11 mais uma aresta. Ou seja, esse poliedro, faço questão de escrever isso aqui para você, porque essa questão é bem chatinha. Ele tem número de vértices, 12. Ok? Número de faces. Quantas faces esse poliedro vai ter? Bem, as 11 faces triangulares na lateral, mais a base, que também é uma das faces, né? Certo? A base não deixa de ser uma das faces. Então, ela tem 11 triângulos na lateral, 11 faces laterais, mais a base, que é o polígono de 11 lados, certo? Ou seja, número de faces também vai ser 12. Ok? Legal, né? Número de vértices, 12. Número de faces, 12. Agora, relação de Euler na cabeça e está resolvido. V mais F é igual a A mais 2. E qual foi a pergunta? Pode-se, então, afirmar que... Aí vem as alternativas. Então, vamos lá. V, eu sei quanto é. Quantos vértices tem? 12. Mais F, 12. Igual a A mais 2. Ok? 12 mais 12, 24. Vou trazer esse 2 para cá, vai. Tá aqui somando, vem para cá, subtraindo. Posso levar ele para qualquer lado, tá? Agora, é conveniente pegar esse mais 2 e trazer para o lado esquerdo, igual a A. Então, repara só, A vai dar igual 24 menos 2, 22. Pronto, gente. Ou você poderia botar assim, tá? Para não confundir vocês aí. 22 é igual a A, mas se 22 é igual a A também é igual a 22, né? Tá bom? Pronto, gente. Problema resolvido. Tá bom? Sem problemas aí. Agora, quem é aluno da rede estadual, não vai embora do vídeo não, porque se você ficou batendo cabeça com a questão 4 da apostila, como eu fiquei, você bateu cabeça à toa. Porque essa questão aqui na apostila está errada. Na apostila diz assim, um poliedro regular possui 30 arestas e 32 vértices. Quantas faces possui esse poliedro? Aí, na resolução, pessoal, o que eles colocam? Que é um dodecaedro.
Só que o dodecaedro, ele não tem 50 arestas e 32 vértices. Então tá errado, tá? Eu acho que o enunciado que eles queriam para isso aqui era: um poliedro regular possui 30 arestas e 20 vértices. Aí quantas faces esse poliedro possui? Ou quantas faces possui esse poliedro? Bem, tranquilo. Ó, V mais F, tá? Agora com as devidas correções aqui. Faça a correção na sua apostila aí, tá? Então, V mais F é igual a A mais 2. E olha, ele disse que o poliedro regular possui 30 arestas. Então, aonde está o A, você vai trocar pelo 30, né? Estéreo nenhum. Então, arestas, 30. E 32 vértices. Então, onde está o vértice, eu vou trocar aqui pelo 32. Beleza. 32 mais F é igual a 30 mais 2, né? Vou repetir agora aqui o mais 2. E acabou, gente. Olha, vai embora do vídeo não, sem deixar o like não. Deixa o like aí que me ajuda pra caramba, tá? 32 mais F é igual a 30 mais 2. 30? E não, gente, desculpe. Arestas, espera aí, eu fiz com o valor errado aqui, pessoal. Não vai embora não, espera aí. Ah, Jesus. 30 arestas, tá certo? E 20 vértices. Eu acabei fazendo com o valor errado da apostila aqui. Só para ver se vocês estão atentos. Tá bom, né? Uhum. Mas vamos lá. Agora sim, né? Aqui é 20, poxa. Eu mandei vocês alterarem aí, eu mesmo não alterei na hora de resolver. Pronto. Agora sim, 32 aqui. Ok? Logo F é igual a 32, aí o 20 não tem sinal de menos, então ele é positivo. Vai passar para cá negativo. 32 menos 20 é 12. Logo, ele tem 12 faces. E se tem 12 faces, o poliedro regular que tem 12 faces é quem? O dodecaedro. Ok? Tranquilo? Só isso, gente. Tá bom? Espero demais que essa aula tenha te ajudado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque para você não perder as próximas videoaulas que nós vamos ter aí aqui no canal, tanto das OEs quanto de outros assuntos afins, tá bom? Já ficou longa demais a aula. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Fui.